ouvintes, boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado por vossa audiência. No ar, mais um programa Culturas e Identidades, e hoje, atendendo aos diversos pedidos sobre o assunto, nós iremos trazer o primeiro programa sobre o assunto, sobre os Incas, né? Este programa será o primeiro entre alguns que a gente levaremos ao ar, pois que realmente é uma cultura muito abrangente, não seguidamente, né, mas estaremos aproveitando a oportunidade, já que o professor Gândara hoje não se pôde fazer presente, de falarmos então com o professor L'Oréal sobre a região do Peru, uma região localizada na Cordilheira dos Andes, uma região que foi marcada e morada de uma das maiores civilizações antigas, os Incas. Incas, palavra que significa os filhos do sol. Filhos do sol, descendentes dos povos quichuas, e que tornaram-se um império. E se tornaram um império devido à sua forma rigorosa de organização e hierarquização. Boa noite, professor L'Oréal. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona e os nossos amigos da Rádio de Minas. Boa noite para todo mundo aqui do Rio de Janeiro. João, manda um abraço para o João, que o João pediu, já te mandou 1000 abraços, eu nunca te transmiti nenhum. Tá certo. Um abraço, viu, João? O L'Oréal também está mandando um abraço, vamos lá. Exato. Então, Felipe, vamos. Então hoje nós vamos falar sobre os Incas, né? Isso. Tem pedidos aí sobre isso. Isso. Pois, então por onde a gente começa? Amigão do coração, o programa é teu, tá? Nós poderíamos falar um pouco inicialmente sobre a cultura Inca e depois nós então adentrarmos naquela colocação que você fez sobre a Cordilheira dos Andes, tudo isso aí. Tá. Bom, eu não sou especialista, né, a primeira coisa, em tradição Inca. Certo. O meu foco de estudo é Brasil e Portugal. Certo. Mas conheço alguma coisa, um pouco de profundidade. Certo. Né? O que eu penso que seja relevante para os ouvintes é a gente começar a frisar algumas coisas. Por exemplo, quando os espanhóis chegam nas Américas, já há muitos estudos sobre isso, né? Já existia uma civilização extremamente pujante por todas as Américas, América Latina, América Central e América do Norte. Certo. Né? Então isso hoje é um dado inconteste. A quantidade de pirâmides, e essas construções são construções que têm uma correlação no mundo inteiro. Então, uma das coisas que chamou a atenção, vem chamando a atenção já há algumas décadas, é exatamente a forma de construção dessas culturas da América. Né? As culturas arcaicas, quase todas elas estão alinhadas com constelações celestes. E descobriu-se que as culturas também, sabe-se que as culturas também da América Latina, e nós vamos falar hoje dos Incas, né? Isso. Sabe-se que essas culturas também têm um alinhamento com estruturas estelares específicas. Por exemplo, se a gente pegar o templo de Angkor, no Camboja, né, ele está diretamente alinhado com a constelação de Draco. Tá? Se nós pegarmos todas as catedrais góticas da Europa dedicadas a Nossa Senhora, elas formam exatamente o desenho geométrico da constelação de Virgo no céu. Se nós pegarmos o convento de Cristo em Tomar, ele tem a forma da constelação do Boieiro. Né? Se nós pegarmos todo o Vale Sagrado dos Incas, ele está diretamente conectado com a Via Láctea. Se nós pegarmos as grandes pirâmides do Vale de Gizeh, elas estão, as 3 pirâmides, né, Kelps, Kefren e Miquerinos, elas estão diretamente conectadas com as 3 Marias no cinturão de Órion. Órion é uma constelação que dentro do hemisfério celeste, ele divide o céu em 2 partes
geometricamente iguais, né? Então, isso é para citar alguns exemplos, tá? Portanto, essa configuração arquitetônica, hoje em dia, claro, se sabe que não é absolutamente aleatória, né? Então, geralmente, quando as pessoas vão visitar essas culturas, são poucas ainda, embora haja estudos, são poucas as pessoas que têm conhecimento dessas coisas, né? Porque esses assuntos são pouco divulgados. E na verdade, a gente, então, teria que ter um mapa, né? Como se a Terra tivesse, assim como nós temos um céu, uma abóbada celeste cheia de constelações, quando nós pegamos esses monumentos, né, e colocamos ele sobre o planisfério terrestre, é como se o céu descesse para a Terra, né? Então nós temos uma cartografia estelar implantada em determinados monumentos da Terra. Isso é algo importantíssimo. Por exemplo, Brasília, o plano piloto de Brasília, embora não haja nenhuma referência direta, nem do Niemeyer, nem do oh meu Deus do céu, o outro planejador de Brasília. Também agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome dele. Não há nem do Niemeyer, nem desse outro arquiteto, uma referência direta, mas sabe-se que, por cálculos, que Brasília está diretamente alinhado, ou faz um ângulo de 60 graus com Paris, né? E ambas as cidades, digamos assim, elas têm um determinado alinhamento voltado para um ponto específico da Via Láctea, que cria um norte polar. Isso cria um eixo de conexão com uma constelação de Aquário. Isso é uma situação muito interessante, né? Que também é um dado de estudo que a gente não tem. Porque, bom, voltando, o que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos nos Incas sobre esse critério, e o que eu queria falar para os nossos ouvintes é exatamente, vocês devem se lembrar que depois dos nossos primeiros programas sobre o Brasil não foi colônia, nós entramos na parte do sagrado, né? Das construções sagradas, porque há a ideia de que Portugal não tinha esse hábito que é chamado hábito da tradição da natureza animada, ou seja, de construir de forma planejada. Essa é uma crítica, inclusive, que muitos historiadores fizeram, e nós vimos que isso não é verdade. Que tanto no Brasil quanto em Portugal havia sim a tradição da natureza animada, né? Nós estamos, de certa forma, retomando esse assunto, porque eu acho que esse assunto é importante para nós que vivemos na América Latina e por conhecimento. Então, quando os professores, os ouvintes forem ao Peru, e o Peru está aqui do lado, né, a hora que eles andarem por esses monumentos, para eles terem ideia da grandiosidade disso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressalvar há sim uma tradição geomântica na América Latina. Exatamente a mesma tradição geomântica que nós vemos implementada na Europa, que nós vemos implementada no Egito, que nós vemos implementada no Oriente Médio, que nós vemos implementada na China, exatamente a mesma tradição. A tradição da natureza animada, ela constitui um patrimônio universal de todas as culturas, né? E ela pode ser recuada até o Paleolítico. A gente consegue fazer esse recuo até o Paleolítico. No Brasil se disseminou muito o Feng Shui chinês, por exemplo, né, que é muito aparentado com o Purusha Vastu dos hindus, né? E tem um sistema semelhante, os cambodianos têm um sistema semelhante, que é o Asura. Então, há diversas formas dessa tradição da natureza animada, né? Na tradição do Ocidente, por exemplo, quem faz referência à natureza animada, nós podemos encontrar isso em Plínio, Varrão, Tácito, Plutarco, Vitrúvio, para citar a cultura clássica, né? E no Renascimento nós temos essa recuperação e a revalorização teórica da cultura clássica a partir do Renascimento, com Vitrúvio. Então a gente tem uma releitura dos estudos de Vitrúvio, por exemplo, os 10 livros de arquitetura do Vitrúvio, né, que é uma herança dos gromáticos latinos, aonde eles sistematizam as operações fundamentais da geomancia.
E a partir dessa releitura da obra de Vitrúvio, nós temos, por exemplo, os trabalhos de Brunetto Latino, os trabalhos de Leonardo da Vinci, os trabalhos de Nicolau de Cusa, os trabalhos de Marsilio Ficini. Por exemplo, Marsilio Ficini tem uma enormidade. O Marsilio é muito mais importante, por exemplo, do que o Leonardo da Vinci. Muito mais importante em termos de obra. E o Leonardo da Vinci é um indivíduo que fica muito conhecido. Mas o Marsilio tem estudos importantíssimos, inclusive ligados ao campo da ótica, né, ao estudo da alma. Ele tem um estudo muito profundo. E todos esses indivíduos vão estudar profundamente a doutrina, é uma doutrina da natureza animada. Nós temos, por exemplo, alguns pintores como o Bruegel, o Ruiz, o Bosch, o Botos, que vão também pintar coisas relativas à doutrina da natureza animada. Bom, o que acontece quando, dando um salto agora profundo, o que acontece quando a gente vai ao Peru? A primeira coisa que nós vemos, existe a chamada geomancia apotopaica. O que é isso? O nome é estranho. Se você já deve ter visto, nós até falamos e um ouvinte interagiu conosco. Existe uma sequência de afloramentos rochosos, na época quando a gente estava falando das características sagradas, e eu não me lembrei do nome daquele agrupamento rochoso em Vila Velha, lá no Paraná. Exatamente. Pois é, aquele afloramento rochoso, por exemplo, que você olha para uma montanha e identifica nela a forma de um cálice. Você olha para uma montanha e identifica ela como uma forma de tartaruga. Né? Aqui no Rio de Janeiro tem uma lenda muito grande, que é uma lenda tupinambá, ligada ao gigante deitado. Esse gigante deitado é um gigante mesmo. Você olha ele por fora da Baía de Guanabara e é uma montanha de pedra. Então o Rio de Janeiro é uma cidade que ela foi praticamente toda construída. Essa montanha percorre 7 bairros. Como Roma foi fundada sobre 7 colinas sagradas, porque todas as cidades que são consideradas sagradas, elas são fundadas em cima de colinas sagradas. Lisboa também tem 7 colinas. Tem até uma música, né? As 7 colinas de Lisboa. Lisboa tem 7 colinas. O Rio de Janeiro tem 7 colinas. É um complexo montanhoso. Então isso quando você vê montanhas qual é a explicação que os geólogos dão? Eles vão dar uma explicação de que aquilo ali é um evento da natureza, não tem nenhuma interferência ligado aos homens. Bom, dentro da leitura da geomancia, mesmo considerando-se que aquilo seja um evento próprio da natureza, que quem esculpiu a rocha parecida com uma águia, por exemplo, onde está a Rede Globo, aqui o Projac, né? O Projac, que a Rede Globo tem em outros lugares. O Projac, a Rede Globo no Projac tem uma montanha dentro do Projac, que é uma coisa assim absolutamente fabulosa, que ela tem a forma de uma águia. E uma águia levantando voo. Então o Rio, além desse gigante deitado, nós temos dentro da cidade do Rio de Janeiro outras montanhas que não têm nenhuma relação com o gigante deitado. Tem as ilhas, tem algumas ilhas fora do perímetro da Baía de Guanabara, mas que estão, por exemplo, perfeitamente avistadas de São Conrado, Leblon, Ipanema, né, que tem formas de baleia. Sabe? Então todos esses monumentos em que a gente identifica uma árvore, um rio, uma figura qualquer, aonde nós podemos fazer uma correlação, traçar uma correlação, seja com o ser humano, seja com o animal, isso significa para a cultura tradicional que aquela localidade é uma localidade sagrada, porque ela tem uma forma diferente. Quando eu dava aula para o pessoal da arquitetura na universidade, eu dava aula, dei aula durante alguns anos, exatamente ensinando o que o chinês vai chamar da tradição do Feng Shui, né? Que é uma tradição de geomancia. O chinês, o japonês, o vietnamita, o indiano, eles não constroem, ou eles só constroem. Para construir, eles buscam identificar estes locais que têm formas zoomórficas ou antropomórficas. Isso se chama uma geomancia
propiciatória e apotropaica. Né? Isso significa que o aperfeiçoamento desses afloramentos rochosos, penedos, pequenas colinas, montanhas, quando confere a eles uma aparência zoológica, zoomórfica ou antropomórfica, significa que, dentro da leitura da própria natureza, essa natureza já designa que aqueles locais possuem os chamados gênios. Né? Isso significa que aquela paisagem está ancorada naquela paisagem, por conta da forma da montanha, determinadas virtudes e propriedades. Então, quando eu penso, por exemplo, na montanha da Águia, onde está o Projac, qual seria o gênio daquela montanha? Ela encarna as virtudes da águia. Quais são as virtudes da águia? Aí nós teríamos que entender. Então, a águia brasileira, por exemplo, né, que é a arpia. A águia brasileira é a águia que tem a maior envergadura do mundo. Não sei se você sabe disso. A arpia é a maior águia do mundo. Não há nenhuma águia tão grande quanto a águia brasileira. E ela é uma águia bem diferente. Né, e não é famosa. Mas é curioso isso. Então, qual é a virtude que encarnaria naquela localidade? E essa virtude se transmite no solo. Ela irradia, né, alguma coisa naquela localidade. Então, isso corresponde a um tipo de paradigma virtuoso, a um tipo de paradigma espiritual. Tá? No Peru, quando a gente chega a Machu Picchu, por exemplo, quando você está de cima de Machu Picchu, há até algumas fotos bastante famosas em que as pessoas acham que é montagem. Quando você está diante de Machu Picchu, você vê duas figuras no alto da montanha. Elas são perfeitamente claras. Você vê um tigre e você vê uma figura humana, parece um inca mesmo, com a cabeça como se ele estivesse deitado, olhando para o céu. Isso no alto de Machu Picchu perfeitamente. Você já viu essa figura? Já vi essa figura. Ela não é montagem. Não é. Eu também pensei que era, pesquisei e realmente é real. Ela não é montagem. Não é. Ela não é montagem. Então você veja, isso, por exemplo, é um tipo, é exatamente esse aperfeiçoamento rochoso de aparência zoomórfica, porque no caso lá são de animais. Né? Aliás, lá tem o zoomórfico e tem o antropomórfico. Que a gente tem, e na mesma montanha. Quando você olha, o índio está virado para o céu. E o tigre olha diretamente Machu Picchu. O índio não olha Machu Picchu, né? Ele está olhando para cima. E o tigre olha diretamente para o Machu Picchu. E a própria cidade de Machu Picchu, por exemplo, a forma geométrica de Machu Picchu é um colibri. Né? Então, essas coisas que são importantíssimas de nós começarmos a falar, porque essas comunidades, quando elas identificam essas localidades, né, e constroem uma cultura, uma civilização, uma cidade, isso significa que essas comunidades passam a partilhar da proteção daquele espírito local, daquele gênio local. Então, esses locais são locais considerados mágicos. Né? Isso ao redor do mundo, todas as culturas têm esse tipo de coisa. Mesmo em Portugal tem. Né, os índios brasileiros têm. E a partir dessa identificação, então quando você identifica um monumento natural que já tem naturalmente esse tipo de afloração, categoricamente as culturas já admitem que aquela localidade é uma localidade diferenciada. Por outro lado, pode acontecer o seguinte: eu posso ter um local que não tem nenhum tipo de montanha, mas eu vou construir um templo, uma povoação, uma cidade, em que eu vou orientar aquele templo ou fazê-lo de acordo com uma determinada orientação ritual. Então, mesmo a partir disso, eu faço um cruzamento e de forças, de linhas celestes, e a partir dessa organização zodiacal, com o céu, com alinhamento estelar. Por exemplo, nós temos em Delfos, em Sardes, em Delos, o mundo helênico antigo, ele era totalmente organizado a partir de 3 zodíacos. E esses zodíacos estavam totalmente centrados
os zodíacos encontrados em Delfos, em Sardes e em Delos. Então já há trabalhos, por exemplo, o Jean Richer, né, fez um trabalho violento, gigantesco, sobre o mundo helênico organizado a partir desses 3 zodíacos. E o que ele percebeu? Que todas as construções gregas, percebeu e provou, que todas as construções gregas formavam traçados geométricos entre si, né? Assim, com milímetros. O Juan Atienza, quando faz um estudo sobre os templários, a presença dos enclaves templários na Península Ibérica, ele sobrepõe a presença dos enclaves templários à cultura chamada cultura do vaso campaniforme, que é uma cultura muito arcaica, e também e sobrepõe também a presença dos templários aonde existiam culturas celtas antigas. Então veja, isso é para a gente citar, verificar e traçar essa analogia. Os incas aqui vão fazer exatamente a mesma coisa. Evidentemente que os deuses são diferentes, claro que nós estamos no outro hemisfério, mas o sentido é exatamente o mesmo. Então eles vão construir igrejas, monumentos, cidades, rios, tudo de acordo com uma circunstância específica, e esses locais serão extremamente relevantes do ponto de vista litúrgico. Então é necessário entender que tanto a disposição dos templos, quanto a disposição de uma estátua, de um deus, de uma igreja, de uma fonte, etc., não é alinhada aleatoriamente. Ela está geralmente ligada a uma parte do céu. Há monumentos que estarão alinhados com solstícios, com os equinócios, com o levante, com o poente. Há estátuas que aparecem também alinhadas dessa forma. Enfim, há uma enormidade dessas técnicas construtivas, né? E quem é que aprendeu com quem aí nessa história? Como? Quem aprendeu com quem? Essa é uma resposta. É uma colocação que eu tenho que fazer pelo seguinte, que eu parto do princípio que a comunicação nesse tempo não era tão ágil como é hoje, não é nem parecida com a que é hoje, né? Então como é que esse seria mais um outro tema nós desenvolvermos, porque aí a coisa seria muito mais profunda, né? Mas realmente é uma pergunta que o ouvinte deve estar fazendo: quem aprendeu com quem, né? Pois é, essa pergunta é dificílima de ser respondida. Hoje eu recebi de uma aluna nossa, eu não sei se é verdadeira, eu não tive tempo de chegar a essa informação, que fizeram estudos do DNA dos índios, também não vi qual foi a tribo, de índios nativos brasileiros, e, pasme, descobriram que os índios nativos, essa tribo específica, é uma tribo cujo DNA é da Polinésia. Nossa. Da Polinésia, que não tem nenhuma relação com tribos indígenas ameríndias. Complicado. É complicado. Não é? Vê que, primeiro, como é que eles conseguiram se manter sem cruzamento ao longo de todo esse tempo? E até o momento, teoricamente, não há nenhum estudo que aponte a migração de polinésios para cá, não é? Exatamente. Essa é uma informação que eu vou checar. Uma aluna mandou hoje para mim, colocou o link e tudo, mandou para mim e pro Gandra. Então eu vou dar uma checada, porque isso é uma coisa muito interessante. É verdade. Essa pergunta, quem aprendeu com quem? Porque quando você pega, por exemplo, as pirâmides que existem nas Américas e as pirâmides que existem no Egito, e no programa passado nós falamos das pirâmides da Bósnia. Sim. Não é? Sim. As pirâmides das Américas, por exemplo, são infinitamente maiores. E em termos arquitetônicos, quando você pega se você pegar um indivíduo que não conhece aquelas pirâmides, né, e colocar as pirâmides da América, as pirâmides do Oriente, as pirâmides do Egito, e colocar uma foto entre elas, você não sabe discernir de que local elas são. Isso significa que o traçado arquitetônico é extremamente semelhante. Isso significa também que existem outras histórias além das histórias. Não, com certeza. Com certeza absoluta. Que realmente é a base do nosso programa, né?
É a base do nosso programa. Por exemplo, hoje eu mostrei, nós tivemos um workshop aqui sobre xamanismo, sobre animais, abordando o tema se os animais têm alma. Esse é um tema muito relevante, muito importante, e porque é dentro dessa visão de que os animais têm alma, por exemplo, que a gente entende a cultura nativa brasileira, dos xamãs, dos índios xamãs. Porque eles estabelecem uma relação com isso. Então hoje eu mostrei para os alunos, no Peru tem um museu, que é um museu de crânios, que é uma das coisas mais impressionantes possíveis. Lá tem crânios com chifre, por exemplo. Crânios humanos, chifrudos. Tem aqueles crânios extremamente alongados. Quando nós olhamos os faraós, que eles têm aquele chapéu, que é um chapéu, lembra muito a tiara papal, né? Os egípcios tinham muito aquele tipo de chapéu. E pensava-se, durante muito tempo, pensou-se que aquilo era simplesmente um adorno. Não é um adorno. Há crânios alongados, e a maior quantidade de crânios alongados que existem são exatamente da América Latina. Foram encontrados alguns no Egito, o Egito tem, entretanto, a maior quantidade está aqui nas Américas. E eles praticavam a trepanação, tal qual os egípcios praticavam. Praticavam a mumificação. Então a história das Américas é uma história muito interessante e muito rica, sobre todos os aspectos. Mas embora seja um pouco divulgada, talvez até para não se valorizar tanta cultura, Exato, pouquíssimo divulgada. Bom, um outro assunto ligado a isso, e que envolve os monumentos, é exatamente o da arqueoastronomia. Que quando você constrói um monumento e alinha ele com o céu, hoje tem uma disciplina, o Brasil, essa disciplina ainda é uma disciplina recente, mas já há alguns estudos sobre arqueoastronomia. Essa disciplina ela é multidisciplinar. Por quê? Porque ela envolve astronomia, antropologia, etnologia, arqueologia, história, epigrafia, etc. Tal. E o objeto de estudo da arqueoastronomia é exatamente a prática astronômica e a utilização dos fenômenos celestes nas culturas, desde a pré-história até a atualidade. Os índios brasileiros, por exemplo, são exímios praticantes de arqueoastronomia. Felipe? Pronto? Pode falar, filho, tá tudo bem, pode andar. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, os monumentos megalíticos da antiguidade e os monumentos megalíticos que foram descobertos, inclusive no Brasil, eles são concebidos, portanto, dentro desse conjunto coerente. E também, nos Incas, isso não é diferente. Os monumentos estão perfeitamente alinhados com o céu. E esse é um dado titânico. Como é que esses indivíduos, porque quando você vai ao Peru, a primeira coisa, como é que esses caras trazem as pedras, por exemplo, de Machu Picchu? Quando eu estive lá, eu perguntei ao guia, essas pedras são daqui? Ele falou, não, as pedras não são daqui, elas foram trazidas para cá. Olha que você olha o tamanho da montanha, a altura da montanha e o tamanho das pedras, a gente fica pensando, como é que esses caras traziam isso para cá? A resposta que o nosso guia nos deu, e ele é um historiador, mas eles não têm mais essa cultura, ele falou que na tradição inca, sabe-se que os incas tinham um chá que transformava a pedra em pó. Olha que coisa estranha. Nossa. E a partir disso, eles, era uma beberragem. Isso para um arqueólogo certamente, ou para um historiador certamente é uma aberração. Mas esse guia nosso era inca, descendente de inca e historiador. Então, dentro da tradição inca, ele afirma categoricamente, isso é um chá, fazia-se esse chá, a pedra virava pó, e quando chegava no local, moldava-se a pedra. Nossa. Pronto. Eu falei, bom, vocês sabem qual planta? Ele falou, não. Nós só temos o registro oral disto. Não sabemos absolutamente mais nada. Mas eu vi, Felipe, ninguém me mostrou,
eu gosto muito de ir, quando eu vou aos locais, eu gosto muito de ir nas feiras, ver o que o povo come. Uhum. Uma coisa que me impressionou muitíssimo no Peru, eu vi, baseado na tradição inca, eles desidratam batatas. E eles têm uma cultura de desidratação de batatas que dura já tem mais de 1000 anos. Segundo o nosso guia, o Vitor, eles fizeram testes. A primeira vez que eles encontraram essas batatas incas desidratadas, elas tinham 1000 anos de existência. Nossa Senhora. Eles reidrataram a batata novamente, cozinharam a batata e ela estava perfeita. Nossa. O fato é, eu vi essa batata, não comi, né? E eles falam isso e vendem isso normalmente como se fosse. Então é uma técnica. Uhum. Foi descoberto o mel, por exemplo. Você sabe que o mel não perde, né? Uhum. Foi descoberto o mel dentro das pirâmides no Egito, mel de mais de 3.000 anos, absolutamente impecável, como se tivesse sido extraído ontem. Então eles têm um tipo, ainda hoje, quer dizer, tem muitos anos que eu fui no Peru, fui há mais de 10 anos atrás, eu não sei como estará hoje, mas na época o que eu vi, eu fiquei muito espantado. Eu vou dar um exemplo, isso para os ouvintes, para os nossos ouvintes, que quando eles forem ao Peru, se isso ainda for verdadeiro, eu tenho alguns alunos que voltaram no Peru recentemente, parece que isso ainda continua. Eles não fazem curva de nível. Isso foi a primeira coisa, gente andando pelo Peru, que me chamou muita atenção. Além dos monumentos, as montanhas eram lisinhas. E quando você olhava para as montanhas, elas eram todas geométricas, né, com desenhos geométricos. E uma coisa que eu prestei atenção foi exatamente isso. Eles não fazem curva de nível. Bom, nós não temos nenhum sistema avançado de agronomia, de técnica de pecuária que não utilize, que prescinda da curva de nível. Por exemplo, o Inca não trabalha com curva de nível. Você fala, como é que a construção, como é que a plantação não vem abaixo? Como é que eles conseguem? Como é que eles conseguem? Como é que a chuva não dá erosão? Por exemplo. A primeira coisa, né? Nós temos, o Instituto é uma propriedade rural, então eu mexo com terra. Ora, um declive e um aclive mínimo, dependendo da chuva, a terra vai para baixo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Faz suco, né? Faz suco ou vem para baixo, conforme com a composição do solo, né? Exato. Não, mas lá, não. Essa é a primeira coisa. Quando eu falei isso para alguns agrônomos aqui no Brasil, eles acharam que eu estava mentindo. Eu falei, eu não estou mentindo. Então vocês peguem uma passagem aérea e vão ao Peru verificar que isso é uma outra coisa. Eles não punham, naquela altura, adubo. Eles não usavam fertilizante. E o sistema de cultivo deles é exatamente o mesmo que era praticado na época dos Incas. Né? Eles têm diferentes tipos de milhos. Tem milho de todas as cores que você puder pensar e mais alguma coisa. Tem milho verde, roxo, amarelo, cor-de-rosa, branco, preto, marrom, pintacilgado, quadriculado, do que você puder pensar de cor de milho, tem no Peru. O milho no Peru, e eles têm um milho de pipoca que explode para dentro. É uma coisa fabulosa. É deliciosíssimo. Porque o milho da nossa pipoca, ele abre, né? Exato, é de dentro para fora. É de dentro para fora, não. O milho de pipoca deles é de dentro, é de fora para dentro. E quando você come, aqui no Rio tem um restaurante peruano que os donos são peruanos e só faz comida peruana, né? Então eu descobri que eles têm esse milho lá. Tem algum tempo que eu não vou, mas assim, eu ia, e quando eu ia eu pedia, porque é de fato uma iguaria, é uma coisa completamente diferente. O milho não é grande, mas ele é o milho de pipoca. Ele fica um pouquinho maior quando ele está frito, ele é um pouquinho maior do que o nosso milho de pipoca antes de estourar. Né? E quando você come, ele é absolutamente macio. E você é um milho de pipoca que estoura para dentro.
né? Então isso é uma situação realmente muito curiosa. O milho deles é um milho curto, via de regra, todos esses milhos é um milho de baga muito larga. Os bagos são muito largos. Eles têm por volta de assim, uns 3 centímetros, uns 2 a 3 centímetros de diâmetro por bago. Olha o tamanho desse negócio. E eles não ultrapassam assim, uns 10, 15 centímetros no máximo. Então eles são milhos gordos, né, muito gordos e pequenos, bem diferente do nosso. Tem um outro milho maior. Eu tentei trazer alguns milhos para cá. Já tive alunos que foram lá. Teve uma aluna recentemente que foi lá um ano atrás. Ela trouxe o milho para mim. De novo, eu não consegui fazer o milho pegar aqui. Já trouxe de vários tipos, não consigo. Não sei, eu acho que talvez é o clima mesmo, né? Não sei. Mas não consegui fazer. E as abóboras, por exemplo, eu vi também, ninguém me contou, e não é história da carochinha. E indo numa feira, novamente perguntei, vi uma coisa muito grande na feira, cor alaranjada, e falei, o que é aquilo? E o nosso guia nos respondeu, é uma abóbora. Eu falei, uma abóbora? A abóbora tinha 1 metro de diâmetro. Pois te juro, ela tinha 1 metro de diâmetro. E aí ele virou para mim e completou a frase, mas essa aí é bebê. Essa aí é bebê. Mas nós estamos falando do Peru, não estamos falando aqui de Itu, não confunda. A abóbora era bebê e diz ele que a abóbora peruana chega tranquilamente a 2 metros de diâmetro. No México também tem esse tipo de gigantismo nas abóboras. E eles não usam adubo. Não usam adubo. É a mesma técnica construtiva dos incas. Primeiro que eles não vendem terra, né? A terra no Peru é passada sempre para o filho mais velho. Eles não vendem a propriedade. Então aquela família cultiva no vale que nós somos, por exemplo, né, quando eu pude observar isso de perto, eu tenho muita vontade de voltar ao Peru novamente. Eu vou me preparar para isso, porque eu gostaria realmente de ver o Peru como ele está hoje, uma década depois, né, notadamente em relação a essas questões da comida e da técnica de produção deles, né, que é uma produção absolutamente orgânica. Se nós estamos falando de coisa orgânica, o Peru sim é um modelo absoluto de coisas orgânicas. Não é Itália, não é França, não é Austrália, não é lugar nenhum, é o Peru. Eu vi no Acre também, e eu vou passar por muito mentiroso nesse programa de hoje, mas eu vi no Acre abacaxi de 80 centímetros e de 1 metro de comprimento, de altura, sem a coroa. Na Amazônia peruana, né, então tem um processo de cultivo que também os índios brasileiros tem, que efetivamente essa técnica que nós não sabemos qual é, mas eles têm um sistema de cultivo que preserva e que transforma essas coisas. Então imagina, por exemplo, quanto que come uma família com uma abóbora de 1 metro de diâmetro. Nossa, quantas famílias comem? O ano inteiro, o problema vai ser conservado, seja geladeira para isso. Exato. E como é que eles conservavam? Porque eles desidratavam. Se eles desidratavam a batata, eles têm um processo semelhante de fazer com as outras coisas. Né? Enfim, então essas dimensões todas, vamos voltar ao nosso tema aqui, senão eu acho que eu já fugi muito. Não, mas é interessante você fazer. Nós temos umas culturas tão ricas e nós ficamos às vezes perdendo tanto tempo, gastando tanto tempo em pesquisa. Sim. Quando realmente você veja, nós poderíamos aproveitar muita coisa, e não estou falando só na parte agrícola, como na parte construtiva também. Nós temos problemas com cidades, nós temos problemas com violência, todo mundo leva para um campo econômico a solução do problema. Quando a maior parte das vezes seria uma melhor atenção até na construção desses centros urbanos, por exemplo, também falando agora em centros urbanos, né? Sim, claro, com certeza. E na pesquisa agrícola é a mesma coisa. Claro, porque veja, claro que a gente não consegue manter essa fertilidade do solo
como tem o Peru, porque tudo no Peru é gigante, tudo. A uva é imensa, é enorme a uva deles, gigante mesmo. Então todas as coisas que eu vi tinham um gigantismo. O que é esse gigantismo para a gente que trabalha com agricultura orgânica, por exemplo? A nossa propriedade é completamente orgânica. Uma das técnicas do orgânico é você não mexer na terra. Você não mexe nela. Né? Quando a gente vai plantar, você prepara a terra e não usa enxada, não usa nada disso. A não ser aqueles, você revolve a terra muito superficialmente. Mas isso quando houver necessidade. É uma necessidade que não é muito usual. A técnica premente da agricultura orgânica é não remover a terra. Utilizar poligem, tudo isso aí que não está como seja besta da semente. É isso? Tudo isso. Não, tudo isso. Antes de plantar, por exemplo, a gente não planta direto. Você fica cultivando o canteiro durante 7 dias antes do plantio. Você vai e coloca a terra, depois coloca humus de minhoca, ou coloca alguma coisa e rega aquilo todo dia, durante 7 dias. Só no 7º dia é que você planta. E você coloca a semente. Você coloca a semente. E existe sim, embora os agrônomos não gostem disso, mas a agricultura biodinâmica trabalha com isso e hoje todos os processos e as culturas nativas brasileiras e de todos os povos também trabalham com essa ideia. Quando você planta uma semente na época da minguante, ela é um tipo de semente. Então, se você, por exemplo, plantar um repolho, o repolho é uma planta que ela fecha. É uma couve, fecha e abre. Essas plantas que são cabeçudas e que fecham a sua folhagem para dentro, ela tem que ser plantada na época da minguante. Que ela fecha. Por exemplo, você vai cortar bambu. Você não corta bambu em outra lua que não seja também a minguante. Porque ele dá caruncho, ele dá bicho, e dá mesmo. Isso aí eu sabia. Pois é, e dá mesmo. Então tem algumas a alunação. A gente trabalha, eu mexo muito com jardim também, as podas. Se você vai fazer uma poda um pouco mais radical na árvore, também é minguante. Por quê? Porque é na minguante que a seiva da árvore está presa na raiz. Então quando você vai podar a árvore, ela precisa de muita força na raiz. Certo? E aí você poda, joga adubo depois da poda e rega a árvore, para que ela consiga, e não pode tirar todas as folhas verdes, para ela conseguir fazer um pouco de fotossíntese. Mas nessas podas radicais, por exemplo, se a gente fizer essa poda radical que não for na minguante, a árvore fica extremamente fragilizada. Com frutífera, com qualquer outra coisa. Então, quando a gente respeita esses ciclos naturais que os antigos todos plantavam, respeitando os ciclos, hoje nós não respeitamos mais. Então, o Peru é, entre outras coisas, um modelo de agricultura orgânica, que é uma das coisas mais fabulosas que eu já vi. E é interessante, por que é que nós não vamos ao Peru estudar o que eles fazem? Como fazem, estudar o solo, pegar análise de solo, análise de solo e como é que eles tratam aquilo ali mesmo. Isso. E até o comportamento dos animais. Eu tenho uma reportagem de um japonês que é agrônomo, ele já morreu. Mas ele cultivava nos arredores de Tóquio, ele tinha um sítiozinho, o japonês é uma fazenda, porque eles têm pouca área. Isso. Esse indivíduo, por exemplo, é considerado o maior sábio do mundo pela técnica de cultivo. Ele nunca arou a terra, nunca botou adubo e a produtividade dele era superior a qualquer fazenda mais moderna de agroindústria, por tonelada. Ele conseguia produzir muito mais grãos, ele produzia trigo, muito mais trigo do que qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo com essa técnica tradicional. Por área plantada, a dele era superior. Exatamente. Então você veja, a gente tem esses exemplos, os índios brasileiros, os que ainda conseguem, de certa forma, manter uma memória
do plantio, né, e ensinar esse plantio, a gente encontra essas coisas, certo? Como a gente vê no Peru, de fato. Então, é muito importante olhar esses povos com outros olhos. E a sabedoria deles não está só nos monumentos arquitetônicos. Não está só ali. Infelizmente, o turismo de gastronomia, ele é um turismo pedante. Porque ele é um turismo que ele não penetra, né, e não há turismo de gastronomia, há muito pouco turismo de gastronomia nas Américas. O correto seria criar-se um turismo de gastronomia, mas que fosse ensinar o espírito local, né, e outras coisas que envolvem aquele tipo de produção. Porque, efetivamente, você produzir alimentos com aquele grau de sabor, né, e com aquele grau de palatabilidade, com aquele grau energético, durante 1000 anos seguidos, e a terra não se esgota. Isso é uma outra característica. Como é que você produz no mesmo canteiro? Por exemplo, o Brasil teve que criar um sistema de rotatividade de culturas, não é? Vê que São Paulo sofre muito com isso. Um dos problemas graves de São Paulo no cultivo da cana-de-açúcar, primeiro foi os arados. Você tira a cana, revolve a terra todinha, passa os discos, passa os tratores, e a terra começou a ficar muito pobre. Então joga adubo, chegou-se à conclusão que não podia ser mais aquilo ali. Tanto é que os tratores hoje eles revolvem menos a terra, né? E eu me lembro que um professor da Unicamp, quando não se falava disso, eu não me lembro do nome desse professor, ele já havia apresentado um trabalho assim uns 10, 15 anos antes, falando: olha, essa técnica é incorreta. Nós estamos matando todos os micro-organismos do solo, que é exatamente a linha de pensamento Inca, né? E a linha de pensamento hoje da agricultura orgânica, da agricultura biodinâmica, de todas essas, do slow food, né? De todo esse pessoal que mexe com a agricultura orgânica, que obedece os ciclos da terra. Quando São Paulo, uma outra característica, eles foram fazendo muitos aperfeiçoamentos para dar mais açúcar à cana, e como resultado disso, as canas começaram a ficar fracas, elas começaram a dar muito bicho, né? Então, até hoje no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você planta uma cultura durante muito tempo naquele local. Daqui a algum tempo, aquele local começa a ser atacado por pragas. O negócio é o seguinte: não tem praga no Peru. Isso é um outro fenômeno. Como é que você planta a mesma coisa há 1000 anos? Porque, por exemplo, esse nosso guia, a família dele tinha uma terra em Ollantaytambo. A terra era cultivada pela família dele há 800 anos. Sem interrupção? Sem interrupção. Isso é comum no Peru. Comuníssimo. Então. Porque eles não dividem a terra, e a terra passa sempre para o filho mais velho, né? E o sistema de cultivo. Bom, 800 anos é uma barbaridade, mas vamos lá, vamos considerar 100 anos. Imagina você cultivando 100 anos a mesma terra, plantando a mesma coisa. Então eu vou plantar alface ali durante 100 anos. Eu não vou plantar alface nem durante 5. Hoje no Brasil, porque daqui a algum tempo o bicho já comeu, o grilo já comeu, já está infestado de praga. Como é que os incas, esses descendentes vivos ainda dos incas, conseguem plantar dessa forma? Você entendeu? Isso é um outro fenômeno. A temperatura é muito diferente, a temperatura ambiente do Peru e do Brasil? É completamente diferente. Então, é mais fria, né? É muito mais fria. Então. Claro, eles não têm pragas, não tem isso, como então, né, na Europa também. Certo. Mas, de toda feita, tem a praga, ou deveria ter alguma praga relativa, né, ao bioma deles. A cultura é impecável. Então, quando a gente começa a analisar esses pequenos detalhes, né, da cultura peruana, e na verdade eu fui, a gente passava, eu não fiz um turismo onde o nosso programa não era um turismo que priorizasse essas questões, mas foram coisas que eu fui, em cada local que a gente ia, eu fui observando atentamente, porque eu tenho essa prática,
Eu estou dirigindo, eu estou olhando, eu estou viajando, eu estou vendo coisas, gosto de comer as coisas diferentes, perceber coisas diferentes, né? Porque a natureza e a forma como as culturas lidam diz muito a respeito disso. Bom, voltando aqui à nossa questão, para a gente encerrar esse bloco. Qual é o pensamento que os Incas têm sobre os Himalaias? Então, primeiro a gente viu que a cultura deles tem uma referência de nascer e pôr do sol, porque Inca é o povo do sol. Então a abóbada celeste é sempre um referencial, né? O referencial de luz e o referencial de trevas. Os solstícios e os equinócios são profundamente privilegiados. O entardecer e o amanhecer, ou seja, a trajetória que o sol descreve. Na cultura Inca, as observações do nascer e do pôr do sol é muito importante. Então os monumentos deles trazem essas diferenças. Há monumentos de outono, há monumentos de verão, há monumentos alinhados com a primavera, que é setembro, e há monumentos alinhados com o inverno. Eles têm monumentos para todos esses deslocamentos do sol na abóbada. E além dos monumentos ligados aos solstícios e aos equinócios. Então isso é uma coisa absolutamente comum na tradição do Peru. Por exemplo, na Guatemala, ainda é a cultura Inca, nós temos o observatório solar, Inca não, Maia, de Petén, em que esse observatório solar, que é uma pirâmide, ele está alinhado, os templos principais, a área dos templos e a praça, está exatamente alinhado com 21 de junho, com 21 de março ou 21 de setembro e com 21 de dezembro. Ou seja, ele tem os alinhamentos dos solstícios e dos equinócios. Em Tiahuanaco, nós temos também os alinhamentos perfeitos dos solstícios e do equinócio. Então, quando você vai no solstício, você vê o sol entrar e sair exatamente pelas portas principais desses monumentos. Isso é uma coisa muito curiosa. Em relação aos Andes, ao Equador, como é que eles lidam com isso? Dizem essas tradições nativas que a Cordilheira dos Andes, primeiro que a Cordilheira dos Andes, quando a gente pega o mapa da Terra, das montanhas, nós temos assim do extremo oriente para o ocidente algumas cadeias montanhosas. A primeira é a Cordilheira do Himalaia, Depois do Himalaia nós temos o Himalaia, os Montes Urais, os Pirineus, grandes cordilheiras, e depois nós temos a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira das Montanhas Rochosas no norte. A Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, elas estão perfeitamente alinhadas. São grandes centros eletromagnéticos do planeta e eles estão assentados em áreas muito bem localizadas. Então, tanto a área do Himalaia quanto a área dos Andes têm os dois picos mais elevados do mundo. No Himalaia nós temos o Everest, que é o Sagarmatha, que é batizado de Everest. Ele tem 8 mil, acho que quase 9 mil metros de altitude. E na Cordilheira dos Andes nós temos o Aconcagua, que fica no Chile, que está a quase 7 mil metros de altitude. Então esses picos, tanto o Sagarmatha quanto o Aconcagua, são os picos mais elevados dos respectivos hemisférios. É interessante isso, porque o Himalaia está no hemisfério norte e o Aconcagua está no hemisfério sul. Um representa uma cultura pujante para o extremo oriente, que é o Himalaia. Você veja que nós temos toda uma tradição de sabedoria ligada ao Himalaia. E nós temos também uma outra cordilheira que representa igualmente uma outra tradição de sabedoria nas Américas. É interessante até esse paralelo em relação a isso. Assim como nós temos também uma grande cultura de sabedoria nos Pirineus. Nós temos, por exemplo, a Grécia. A Grécia está aos pés dos Balcãs. Os Balcãs vêm descendo do norte da Europa até se projetar o Mediterrâneo, dentro do Adriático. Então a cultura grega ela floresceu também aos pés
do Mediterrâneo. Então as montanhas, desde tempos imemoriais, são centros de poder. O Mircea Eliade falava muito isso, né, que as montanhas representam o umbigo do mundo, o centro do mundo. Então essa é muito surpreendente, essa posição geográfica de ambas as montanhas, mesmo porque parece que, geologicamente falando, a Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira dos Andes, elas têm uma certa similaridade. Parece que elas foram formadas praticamente ao mesmo tempo. Então, essa posição geográfica das montanhas também tem uma outra situação muito curiosa. Ambas as cordilheiras se encontram entre as latitudes de 20 e 40 graus norte e sul, por cima e por debaixo dos trópicos, né? Então, além de tudo, a gente tem essa característica curiosa. E existe uma outra característica, que as grandes civilizações do mundo, elas foram construídas dentro de um eixo, tomando a linha do Equador, né, como parâmetro. Elas foram construídas entre os 30 graus norte, de latitude norte, e os 30 graus de latitude sul. Tá? Aí, dentro desse eixo, nós temos as grandes culturas do mundo, todas elas, e elas vêm nesse deslocamento. Então, nós temos também, em cima e embaixo, a Cordilheira do Himalaia, que o Himalaia segue a latitude de 70 a 90 a este, e a Cordilheira dos Andes segue a latitude de 60 a 80 de longitude oeste. Você veja que até nisso existe uma similaridade. Então essas analogias, por exemplo, dentro da geomancia, elas não são aleatórias. A grande pirâmide do Egito, por exemplo, está entre a latitude 20 e 40 também. Certo? Nós já abordamos isso, né? Os locais sadios e não sadios, nós já falamos sobre isso. Exatamente. Então, exatamente. Também com e além de um local sadio, ele é um local mágico. Né? Porque ele tem uma forma. Então, dentro da Cordilheira do Himalaia e dentro da Cordilheira dos Andes, nós teremos aquelas montanhas que terão formas antropomórficas, né? Ou zoomórficas. Além de tudo isso, a Cordilheira do Himalaia em si, ela como um todo, ela tem a forma de uma meia-lua, muito pronunciada, e ela alcança uma longitude aproximada, segundo os cálculos que eles fazem, de quase 2.500 quilômetros. E ela oscila entre os arcos, né, de 160 a 200 quilômetros. Então essa cordilheira está no ponto mais alto do mundo, a Cordilheira do Himalaia, certo? A Cordilheira dos Andes, que no hemisfério sul é uma cordilheira vulcânica, ela tem uma latitude, uma longitude aproximada aí de 7.500 quilômetros. Né? E também ela tem uma semelhança muito interessante com a Cordilheira do Himalaia. Então os povos quechuas, por exemplo, chamam o Monte Aconcagua, né? Eles falam que o Aconcagua significa sentinela de pedra. E os povos Mapuche conhecem o Aconcagua, assinalando que é aquele que vem do outro lado do mundo, né? Do outro lado do universo. Então o homem andino, ele tem uma tradição muito grande de reverência às montanhas, muito grande, porque ele sabia que, além de tudo, que havia um poder eletromagnético que habitava essas montanhas. E é por isso que eles chamam a essas montanhas de Apus, que são os espíritos ou as entidades maiores que moram em cima das montanhas. Né? Então, sobretudo, a gente não pode pensar na cultura inca, na cultura maia, na cultura asteca, notadamente nessas culturas que se implantaram em cima de montanhas. Elas têm as montanhas não como um amontoado de pedra, mas sim como entidades vivas que representam e são deuses. Bem, para os incas, o deus era sol, a lua, a chuva, o trovão e o vento, né? Tudo, completamente. Certo. É uma cultura completamente voltada à presença da natureza. Exatamente. Bem, amigo
amigo Ariel, vamos fazer um pequeno intervalo musical, amigos ouvintes, 5 minutinhos, vamos ouvir a Madre de Deus em Coisas Pequenas, para aliviar um pouco a nossa, para também nos dar um pouco mais de inspiração e também tomarmos uma aguinha, e para o Ariel vir inspirado também para o segundo bloco. Continuem connosco pela Cultura Online Brasil, a gente volta já, é VaptVupt.